de usuários dentro dessa plataforma, e hoje, oficialmente, vocês já devem ter recebido um e-mail. Cada um dos usuários que foram parametrizados e foram colocados dentro da matriz que chegou até nós, já estão recebendo esse e-mail com o endereço de acesso, login e senha. Tá? Então, hoje, objetivamente, nós ingressamos aqui nesta etapa que é a remessa de dados e informações via plataforma para que a nossa equipe de auditoria possa iniciar os trabalhos. Essa remessa de dados, como nós já havíamos comentado, ela parte da anexação de arquivos e informações de dados, né? Então, vocês podem anexar formato PDF, Word, todo esse detalhamento ele já está, inclusive, dentro dessa estrutura do manual e até mesmo do uso da plataforma. E a partir do momento que essas informações começarem a chegar como dados entregues ou como as solicitações que não se aplicam ao prestador ou como procedimentos, normas inexistentes, enfim, a partir do momento que esses dados e essas informações começam a chegar, nós iniciamos o processo de constatações, né, de análise das evidências e constatações, a auditoria propriamente dita. Havendo a necessidade de intercâmbio, a plataforma ela já está prevista também para que exista esse intercâmbio de dados, né, de eventuais diligências que sejam necessárias entre a equipe de auditoria e os guias, para que a gente possa, nesta primeira etapa, que da metodologia é a etapa 3, chegar à constatação aqui do nível de implementação de cada um dos testes de controle e deliberar a avaliação de confiança de cada um dos dados que estão sendo auditados. Né? Você está conseguindo visualizar aqui? Eu acho que não está baixando, estou baixando o manual. Compartilhe de novo. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui para compartilhar. Vou compartilhar novamente aqui o manual. Só para ver, Gabriel, se está. Estão visualizando? Bom, voltou aqui. Seguindo aqui, então, esse é um fluxo resumido de todo esse processo, né? Seguindo, então, aqui no tópico 1, que é o levantamento de dados e informações, foi exatamente aquele processo que nós fizemos no dia 24 de novembro, em conjunto com todos vocês, né? Seguindo aqui, nós praticamente ingressamos na estrutura do sistema mesmo, tá? Então, vocês vão receber, já devem ter recebido, né, os usuários cadastrados, esse e-mail, onde tem o endereço, o login e a senha, né? A senha padrão, para vocês poderem acessar. E aí, o que eu vou mostrar aqui para vocês, detalhadamente, fazer uma simulação desse acesso, tá? E o manual, ele trabalha praticamente em todas as frentes de disponibilização de dados que a gente tem. Então, ele é um manual bem didático. Aqui a gente começa com o acesso, né, ao sistema. Vocês vão ter praticamente esses menus, que é o dashboard, painel da auditoria e solicitação de informações. Praticamente, o trabalho ele vai estar concentrado nas solicitações de informações, que é esse tópico 3 aqui. Todas essas solicitações de informações, elas iniciam com o status em execução, ou seja, hoje nós habilitamos esse acesso e disponibilizamos para que vocês possam fazer esse processo de remessa dos dados. Então, todas as solicitações começam em execução e a partir do momento que vocês iniciam um processo de encaminhamento dessas informações à plataforma, vocês vão ter a possibilidade de encaminhar através
da disponibilização aqui para cada uma das solicitações. Tá bom, gente, obrigado. A gente está com um delay aqui, na tela está aparecendo uma informação, mas acho que o que está compartilhando está ok, né? Tá ok. Então, beleza. Então, eu vou seguir aqui. Então, o que vai acontecer? Quando vocês acessarem o sistema, com base no mapeamento que vocês fizeram, alguns prestadores designaram uma única pessoa para responder todos os CTs ou todas as solicitações de informações. Outros prestadores já fizeram a descentralização por setores. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma descentralização para um determinado setor, olha, o Daniel vai ser o responsável pelo setor comercial. Somente as solicitações de informações do setor comercial vão estar direcionadas para o Daniel. Então, quando o Daniel clicar aqui no menu em solicitação de informações, os CTs e as respectivas solicitações de informações que vão aparecer para ele são somente as 24 solicitações referentes ao processo comercial. E assim sucessivamente, com base no mapeamento que vocês todos fizeram, tá? À medida que estas informações, que na realidade, como o Gravina já colocou, desde o dia 24 de novembro, a gente tem a abertura da auditoria e já a designação de levantamento de todas essas informações. Então, a partir de agora, até o final desse mês, o sistema e a plataforma estará habilitada para que vocês possam encaminhar todas as informações referente aos respectivos processos. E aí, seguindo essa lógica, né? Se teve a descentralização, eu fiquei responsável somente por 2 solicitações. Quando você logar, você vai ter somente aquelas 2 solicitações, ou 4, ou 10, enfim. Tudo baseado no mapeamento que nós recebemos de cada um dos prestadores, tá? À medida que, então, essas informações, elas são relacionadas, quando vocês clicarem aqui nesse ícone, que é o ícone de edição, vocês vão visualizar esta tela, que é esta tela aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ícone. Eu já tenho um procedimento que eu preciso encaminhar referente a esse CT. Vocês vão clicar aqui, vai abrir essa tela, onde tem uma descrição sintética daquele CT. Vocês podem escolher o arquivo que vai ser encaminhado, se for o caso, redigir aqui a observação, e dentro daqueles status, nós temos aqui um status, um tipo de status para cada tipo de encaminhamento. Então, o que vai prevalecer, ele começa aqui com o status em execução, e a partir do momento que vocês vão entregar um determinado procedimento, por exemplo, vocês aqui no status vão habilitar o status de dados entregues, que é esse item 3.1. O que mais vai acontecer é isso, né? Escolher o arquivo, redigir essa observação, e aí o status alterar para dados entregues, quando vocês, de fato, forem remeter algum arquivo ou uma simples informação que vai ser redigida dentro do campo observação. A partir do momento que esse dado, o status é alterado para dado entregue, nós já somos notificados da equipe de auditoria e nós já começamos o processo de análise daquela evidência para deliberar a constatação ou, se for o caso, intercambiar alguma eventual dúvida para se chegar na constatação. Tá? Seguindo aqui, então, esse aqui é o manual, então vocês vão ter o exemplo detalhado, tá? Então, aqui é a alteração de dados entregues. A partir do momento que vocês alteram para dados entregues, esse post-it aqui daquela solicitação vai ficar verde, ou seja, ele sai do amarelo e vai para dados entregues, e a observação que eventualmente foi redigida, ela vai aparecer aqui dentro dessa coluna. Tá? Nesse Clips que vai ter disponível, vocês vão poder visualizar eventuais links, tá? Links não, perdão, os arquivos que foram anexados. Então, se vocês tiverem que anexar mais de um arquivo também para uma determinada solicitação, sem problema. E aqui vocês podem visualizar aquilo que foi anexado. Aqui tem um fluxo sintético desse ritual de dados entregues. Então, quando acontecer um dado entregue,
nós temos essa disponibilização aqui, esse fluxo que vai acontecer. Então, vai ter o login e senha, vai acessar o menu da auditoria, solicitação de informação, localizar aquela solicitação de informação, clicar no menu, clicar na edição, anexa o arquivo se for o caso, né? Redige a observação também se for o caso, e aí classifica como dados entregues e confirmar. Tá? Então, de uma forma assim bem resumida. Quando acontecer um caso de não se aplicar para o prestador, por exemplo, muitos municípios não exportam esgoto, não importam esgoto, e aqui a gente tem algumas solicitações de informações que tratam esse tipo de situação que, no meu município, por exemplo, não acontece. Então, se de fato essa situação acontecer nesse município, esta entrega, então eu estou solicitando para que vocês me encaminhem os macromedidores, por exemplo, que estão instalados nas dependências, nas estações, cujo recebimento é de esgoto importado, por exemplo, de um outro município, e isso não se aplica. Tá? O que vai precisar ser feito? Deverá ser feita, no mínimo, uma breve descrição na observação, justificando, né? Então, explicando que essa situação não acontece. E aí, esse dado, ao invés dele ser um dado entregue, vocês vão colocar aqui, não se aplica. Então, essa solicitação de informação, ela não se aplica ao meu município. Tá? Por que isso é importante? Porque quando a gente tem aqui esse não se aplica, eu não vou tratar essa informação como sendo uma informação que vai compor a média que vai ser utilizada para avaliação de confiança no futuro. Tá? Então, quando existir esse tipo de situação, basta clicar aqui em não se aplica, e aqui ele tem um fluxo também explicando rapidamente. Né? Então, quando entrar aqui na edição, inserir essa observação, classificar o status não se aplica e confirmar. Tá? E aí, a terceira opção é o fato de ser algo aplicável, mas inexistente. Por exemplo, quando há uma atividade que é realizada pelo prestador, então é aquela situação de que nós fazemos isso há anos, nós temos isso há anos já sendo operacionalizado, mas dentro da metodologia eu preciso de uma norma política ou instrução de trabalho ou procedimento que demonstre que aquela atividade está de fato documentada. É uma atividade que ela é aplicável, ela precisaria estar descrita, mas nós não temos esse procedimento, nós não temos essa norma. Né? Então, na mesma situação, pode ser colocado uma observação, o procedimento solicitado ainda está sendo elaborado no exercício de 21 ou de 22, enfim, e aí vocês podem classificar ele como inexistente, porque essa situação é justamente aquela onde eu não tenho nada o que enviar, mas ele é aplicável e eu preciso justificar que aquele procedimento ainda não foi, de fato, desenvolvido. Então, eu não vou conseguir anexar nenhum arquivo, vou clicar aqui em inexistente e faço uma breve observação sobre o status desse procedimento. Né? Então, quando vocês fizerem isso, né, clicarem nessa opção de inexistente, o sistema automaticamente considerará que a solicitação foi entregue, ou seja, aquele post-it ele vai virar para a corzinha verde, tá? Ele vai ficar verde como se o dado, a informação foi entregue para a equipe de auditoria, mesmo não havendo um procedimento ou uma instrução de trabalho, nesse caso do exemplo, que tenha sido desenvolvida. Né? Então, aqui, olha só, ele tem o status, né? Ele vai ter aqui do lado, ele vai aparecer que ele é inexistente e que o dado foi entregue, ou seja, a equipe de auditoria vai ser notificada de que sobre a inexistência daquele procedimento. Então, aqui tem um fluxo também, bem simples, mostrando sobre essa situação da inexistência. Quando a informação chegar para a equipe de auditoria e houver algum tipo de esclarecimento adicional necessário, que seja necessário, né, para que antes da constatação
nós possamos ter a certeza sobre aquela constatação, nós vamos solicitar, vai ter um status que é o solicitado pelo auditor, então nós vamos solicitar esclarecimentos e vamos devolver aquela solicitação, ou seja, algum tipo de esclarecimento necessário, o post-it ali de dados entregues verde, ele vai ficar vermelho, e os senhores e senhoras usuários dentro da plataforma, né, serão notificados sobre esse andamento. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Eu tenho um dado entregue, mas se a equipe de auditoria devolver alguma necessidade de constatação, né, alguma necessidade de esclarecimento, perdão, esse status vai para solicitado pelo auditor, e aí o processo de resposta é o mesmo, tá? Clicando no botão edição, vocês vão visualizar o seguinte, olha. A descrição da solicitação do auditor, então, insuficiente, o arquivo citado não está em anexo, tá? É um exemplo aqui de uma solicitação que foi falada que estava o arquivo em anexo e não veio. Então, a gente devolve essa informação, e aí, a partir do momento que vocês fizerem as devidas considerações, ou, no caso aqui, anexar o arquivo, enfim, o que for de esclarecimento, basta clicar aqui e entregar a solicitação para o auditor, ou seja, a gente força aqui a plataforma a dizer o seguinte: esse dado, ele voltou, essa solicitação, ela voltou, esclarecimento foi atendido, e nós estamos aqui entregando novamente para a equipe de auditoria. Então, aqui é uma breve descrição, né? Anexar o arquivo, se for o caso, complementar a observação, e aí o status, ele vem aqui para dados entregues e clicar em entregar a solicitação para o auditor. Tá? Seguindo, então, aqui mais um pouco, o painel da auditoria, ele é bem interessante, porque nós tivemos algumas situações onde um prestador, ele designou e descentralizou as solicitações para vários responsáveis dentro do prestador, mas eles colocaram um prestador, um responsável por todos. Então, o que acontece? Essa pessoa que ela fica como responsável por todos, ela vai ter um panorama geral do avanço. Então, quando ela entrar, todas as solicitações de informações, elas vão estar associadas a ela, né? Então, essa pessoa que ela fica como responsável geral, ela vai ter uma ideia de avanço da auditoria, da remessa de dados para a auditoria como um todo, tá? E cada setor vai ter a sua solicitação sendo atendida e respondida de acordo com os CTs ou com os testes de controle que foram alocados. Então, essa possibilidade ela foi prevista, e alguns municípios vão ter esse tipo de visualização. Então, por exemplo, o Daniel, ele vai responder só pelo comercial, mas o Tiago, que está visualizando todos os processos, vai ter uma ideia de avanço da auditoria como um todo dentro do próprio prestador, né? Quando eu falo uma ideia de avanço da auditoria, são duas etapas, né? É esta etapa agora, que é a solicitação de informações, ou seja, o gestor responsável, ele vai saber como está o envio do time todo, tá? E à medida que a equipe de auditoria vai deliberando as constatações, ele vai ter uma noção já prévia ao relatório daquilo que foi atendido, parcialmente atendido e não atendido, tá? Então, vai ser um processo bem dinâmico, esse processo da auditoria. Então, nessa visualização aqui, ó, nós temos aqui embaixo a solicitação de informação, que é para saber como está o meu envio de informações para a equipe de auditoria. E a partir do momento que as constatações forem sendo feitas, os atributos que vão sendo constatados, eles vão estar nesse outro ícone aqui. À medida que a equipe de auditoria for auditando os dados, estas informações vão aparecendo aqui. Então, a gente tem aqui um outro dash. Ó. Inicialmente, todos os gráficos vão estar dessa forma, porque vai estar tudo como status em execução e tudo em amarelo. À medida que as solicitações vão sendo entregues, este gráfico vai mudando e ele vai ficando aqui com status verde para aquilo que for entregue,
e vermelho para caso tenha alguma solicitação solicitada, né, pelo auditor, algum esclarecimento é requisitado pelo auditor. Aqui é um exemplo. Tá? Então, à medida que os dados forem começando a ser enviados, esse gráfico aqui ele vai alterando. Tá? Seguindo aqui, quando vocês clicarem nesse outro ícone, que é o ícone de atributos, hoje ele vai estar como não iniciado, ou seja, não foi feita nenhuma constatação de nenhum atributo, de nenhuma solicitação de informação, porque a gente está abrindo este envio agora. À medida que as informações vão chegando e nós vamos constatando, esse outro gráfico, vocês vão ter condições de analisar como está o avanço daqueles controles 100% auditados. Né? Então, à medida que eu audito os atributos do controle, eu vou disponibilizando aqui a constatação. Não implementada, parcialmente implementada ou implementada, né, de cada um dos controles. Seguindo aqui, então, nós temos aqui o dashboard. Tá? Esse dashboard, ele vai também trazer da mesma forma que o painel da auditoria, ele vai trazer uma outra visão, onde a gente já tem aqui o processo, a vinculação do controle, do CT, da MP e do atributo, tá? Aqui futuramente vai ser disponibilizado também o plano de recomendações, por isso que ele está separado do painel da auditoria, tá? E aqui, seguindo um pouquinho para frente, quando vocês logarem no sistema, tá? E visualizarem essa bolinha vermelha aqui do lado direito, no inferior, se ela tiver vermelha, significa que existiu algum intercâmbio de dados entre a equipe de auditoria e o guia, né? Nós chamamos os usuários do guia da auditoria. Então, à medida que o guia encaminha a informação e nós auditamos, essa notificação ela chega para o usuário, e se a gente também tem a necessidade de solicitar uma informação adicional referente àquele determinado controle, isso vai aparecer, tá? Então, ao clicar nessa bolinha, ele vai aparecer aqui, ó, equipe de auditoria, e ao clicar em cima da notificação, vai ter uma breve descrição sobre aquilo que está sendo solicitado. O objetivo é, mais uma vez, criar aquela interação rápida, né? Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre quando é o status do solicitado pelo auditor, né? Que a gente já falou lá em cima, e a partir do momento que todas as solicitações, né, as notificações, perdão, foram lidas, essa bolinha ela vai ficar verdinha ali no final. Tá? Eu vou fazer aqui uma breve... aqui a gente encerra o manual, tá? E eu vou rapidamente só fazer aqui um rápido acesso ao sistema, porque provavelmente é a tela que os senhores e senhoras visualizarão no primeiro login, tá? Eu não sei se já está visualizando, tá ok? Então tá. Bom, esse e-mail que os senhores e senhoras receberam, a partir do momento que vocês clicarem, entrarem com o usuário que foi designado e a senha, o primeiro passo é a alteração de senha. Como mostrar a primeira página de login e senha? Tem. Eu só vou... Assim, tá, eu só vou fazer o seguinte, pera. Talvez seja mais familiar para eles. É que eu quero só... Estou com receio aqui. Não, tranquilo. Só estou com receio de... Deixa eu ver se eu acessar, se ele não vai quebrar aqui. Não, ele está pedindo. É que aqui é o seguinte, o Daniel falou só para a gente voltar uma, que eu vou voltar aqui no manual, só para mostrar para eles, tá? Boa. Só para fazer isso aqui rapidamente. Quando vocês acessarem, tá, o link, já está compartilhando o manual? Tá, né? Dá para sim. Tá. Ok. Vocês acessarem, a primeira tela é essa daqui, ó. É a de login. Vou só mostrar aqui, ó. Essa aqui. Tá? Essa telinha aqui, ó. Usuário e senha. Ao digitar o usuário e a senha,
vocês vão ser direcionados para esta tela que eu já deixei previamente logada aqui, ó. Tá? Então, esta vai ser a primeira visualização que todos vão ter do sistema, ou seja, a necessidade de troca de senha obrigatória, tá? Justamente para dar essa segurança dentro da própria estrutura da plataforma. E aqui o termo de uso da plataforma. Essa plataforma ela foi customizada exclusivamente para esse intercâmbio de dados. Então, aquele termo de confidencialidade que é necessário, né, mas que caso fosse uma auditoria 100% presencial, esse documento ele precisaria ser intercambiado. Então, nós descentralizamos isso e já colocamos a questão da confidencialidade também das informações que vão ser intercambiadas, todas dentro desse termo de uso. Tá? Então, ao fazer a leitura, eventuais dúvidas também, tem o e-mail aqui direto do nosso DPO, para que possa ser intercambiado eventuais dúvidas, tá? Mas ao aceitar o termo de uso, ele já vai fazer o login, tá? E esta é a primeira tela que vocês vão, quer dizer, a segunda, né? Que vocês vão visualizar. Ao clicar aqui na lateral, vocês têm o menu. Então, o que vocês vão ter aqui dentro da auditoria? Exatamente aquilo que a gente colocou no painel, né? O dashboard, o painel de auditoria. Se eu clicar aqui em painel de auditoria, eu usei aqui o prestador como referência. Então, eu acessei e vou clicar aqui em solicitação de informações. Ó. Qual é o meu status? Eu estou com praticamente aí 23 solicitações de informações pendentes. Eu vinculei esse usuário exclusivamente ao processo comercial, tá? Se eu clicar aqui, eu vou visualizar aqui na lateral todos os CTs que estão em execução, tá? E aqui eu estou habilitado somente para o processo comercial. Então, o que isso significa? Que as minhas informações e os meus CTs, eles estão exclusivos para este processo. Caso eu fosse responsável por mais de um processo, essa informação apareceria aqui na lateral. Tá? Voltando aqui, então, ao acessar aqui a solicitação de informações, que é a principal janela, né, que senhores e senhoras trabalharão, olha só, qual é o progresso de entrega das informações? 0, porque praticamente aqui eu tenho as 23 em execução. Esse percentual, no meu caso, desse usuário, ele vai estar baseado nas 23 solicitações que eu tenho que encaminhar. Se eu fosse usuário responsável por todos, né? Então, além de ter o comercial, eu teria mais os demais processos, o meu status de avanço estaria associado a todos os demais setores. Por mais que eu não vá encaminhar, foi criado, né, alguns usuários responsáveis para todos os processos, como eu já havia dito. Então, aqui é aquela tramitação, normas, políticas e procedimentos aqui para o cadastro, classificação, enfim, para essas 6 atividades críticas. Basta clicar aqui, escolher o arquivo, anexar o arquivo, se for o caso, né? Escrever a observação, alterar o status aqui para dados entregues e confirmou. Ao fazer isso, a equipe de auditoria já vai ser notificada, nós já iniciamos o processo de análise das constatações, dos dados e informações para deliberar as constatações. Então, como o Daniel falou, é um processo e é uma plataforma muito simples. Nós estamos deixando o e-mail da equipe de auditoria disponível, tá? Que é o e-mail tanto do acertar@arespcj.com.br, como o acertar@tatoconsultoria.com.br para eventuais dúvidas ou eventuais ajustes. O que eu pediria para os senhores e senhoras agora é acessar a plataforma e visualizar dentro dessas solicitações de informações se aqueles CTs que foram designados, de fato, estão mapeados para que, se for necessário algum eventual ajuste de alocação desses CTs, a gente já faça, para que não se perca o prazo desse 1 mês que os senhores e senhoras terão para encaminhar essas informações à nossa equipe. Então,
Acho que resumidamente era isso. Não sei se faltou mais algum ponto, Daniel, Gravino. Quer apresentar aqui? Perfeito. Vamos lá. Então, aqui nós estamos... bom, eu, Thiago, né, já sou coordenador da equipe. Nós temos aqui o Alberto Xavier, que vai ser o responsável por todos os CTs aí voltados mais para a questão financeira, operacional, em conjunto com o Alisson, que hoje não esteve aqui, não está presente. O Edson, que é nosso engenheiro, auditor, e vai estar vinculado a todos os processos operacionais. E a Adelaide, que é a nossa revisora de todos os materiais que vão ser entregues, toda a produção da auditoria vai estar passando pela análise dela. Então, em resumo, esse é o time que vai estar na linha de frente. Nós temos outras pessoas de suporte, mas na linha de frente são essas pessoas, esses auditores. Feito? Perfeito. Muito grato, mais uma vez, pela atenção de todos. E nos colocamos à disposição para avançarmos nesse processo. Bom, pode deixar para todo mundo, Gravino, assim, no coletivo? Bom, obrigado, Thiago, pela apresentação. Como eu disse, já várias vezes desde que nós nos reunimos desde 2020 para discutir sobre isso. Não é uma metodologia simples, mas todo o trabalho, tanto da Ares quanto da consultoria contratada, foi de facilitar esse processo. Acho que o Thiago pôde apresentar o sistema. Vocês estão recebendo logins e senhas. Aqui já tem algumas perguntas que eu quero convidá-los a trazer suas perguntas aqui no chat e estendê-las depois para os e-mails desse back-office que vai existir. A Rita perguntou como solicitar login e senha para um gestor responsável, pois só enviou os responsáveis de cada departamento. A primeira identificação nossa foi nomear um responsável por cada prestador para capitanear isso. E aí, esse responsável podia ser responsável também pela prestação de informação, ou seja, ele ia visitar todas as salas, coletar informação e depois apresentar, ou podia nomear processo a processo quem seriam os responsáveis por fazer cada uma dessas entregas. No caso, se for a Rita de Atibaia, eu estou imaginando que seja, a gente precisa consultar se ela estava como responsável, sim. Mas é possível acrescentar, tá, Rita? E aí, logo, você agradeceu, logo no e-mail seguinte, você perguntou se pode haver dois responsáveis. O velho ditado já diz, né, que cachorro com muito dono morre de fome. A gente pode ter um responsável por processo, pelos vários processos, tá? Mas o risco é você ter dois responsáveis pela mesma informação e nenhum dos dois colocar a informação. É adequado que a gente tenha um responsável por cada tipo de processo, pode ter um responsável como gestor para acompanhar, para visualizar a entrega como um todo, mas pelas entregas é importante que a gente tenha um responsável por cada entrega. Nesse caso, a gente tem dois responsáveis, né? Um responsável geral e um responsável pela entrega. Então, acho que talvez seja o melhor desenho. Desculpa, é a Rita de Nova Odessa, perdão. Exceto, Rita, se dentro do processo vocês entenderem que há necessidade de divisão dos controles. Então, eu tenho 5, por exemplo, controles que vão estar vinculados ao Daniel e os outros 5 controles com o Thiago, dentro de um mesmo processo. Aí eu preciso desse mapeamento detalhado e é possível, sim, a gente designar. Mas, como o Daniel disse, quando a gente tem um mesmo controle ou um mesmo processo vinculado a mais de um responsável para a entrega da informação, pode ocasionar no que ele disse e foi algo que a gente orientou que não fizesse. Mas um responsável único para que possa acompanhar o status do envio das solicitações, até para poder fazer uma força-tarefa de articulação, é possível. Exato.
E se não foi colocado, basta encaminhar aqui para a gente habilita e disponibiliza para vocês. Isso, seria um gestor para acompanhar o status, exatamente. Então, é possível fazer isso. Tem mais... Obrigado, Rita. Tem mais duas perguntas aqui, Tiago, mas acho que elas se correlacionam. Uma é do Saep de Pirassununga, do Penteado, e outra da Paula, que ainda não receberam o login e senha. Eles estão sendo disparados agora pela manhã. Sim. Né? Nós temos aproximadamente 140 usuários e nós estamos disparando. Nós iniciamos o processo por volta de 8h30 da manhã e nós estamos com um intervalo ali de 30 a 60 segundos de envio de cada e-mail. Então, provavelmente, ele vai estar sendo... Ele tem que chegar para vocês ainda na parte da manhã. Se porventura não chegar, nós pedimos para que encaminhe esse e-mail dizendo qual usuário para que a gente possa verificar, mas é para chegar. Põe no chat os dois e-mails, tanto da Tato quanto do Dordares. Isso. Nós vamos colocar os dois e-mails aqui, para que vocês possam nos comunicar. Isso, deixa eu criar aqui. Tem mais alguma pergunta? E a Rita confirmou. O Gabriel está colocando aqui, existem dois e-mails. Ah, tá, o Danilo verificou, estava no spam. Isso realmente pode acontecer, de acordo com o serviço de e-mail de cada um. Então, se não receberem na caixa principal, deem uma olhada no spam ou em algum filtro, que às vezes pode estar por lá. Tá? Boa, obrigado da dica, Danilo. Tem os dois e-mails aqui que vocês podem, em dúvidas desse primeiro acesso, em dúvidas na subdivisão dos processos, ou em dúvidas na informação, vocês podem usar tanto o e-mail da Ares quanto o e-mail da consultoria para tirar essas dúvidas. A gente quer colocar aqui, desde o primeiro minuto, uma relação bastante aberta. Tá? Tem dúvida, não fica com dúvida sozinho, não. Manda, a gente fica com dúvida junto e resolve junto. A gente quer deixar esse caminho bem transparente. O Penteado pergunta, ao fim do prazo para o envio, os trâmites continuarão na plataforma ou serão encerrados? Essa dúvida, Penteado, é o seguinte. Quando a gente abre uma auditoria dentro da estrutura da plataforma, nós colocamos uma data limite para envio. E essa data limite foi designada como 28 de fevereiro de 2022. Tá? Ou seja, a partir dessa data, não será mais possível fazer qualquer intercâmbio com as informações, com as solicitações de informações. Ou seja, não há como alterar qualquer status ou enviar qualquer arquivo a partir dessa data. Mas a plataforma continuará disponibilizada, até porque as constatações da equipe de auditoria, elas ainda continuam pós dia 28, para que vocês possam acompanhar a deliberação dos status, né, a partir dessas constatações. Então, encerra-se o envio, mas a plataforma permanece disponibilizada. E tem evidências que têm que ser coletadas em campo. Exatamente. Então, essa primeira fase de coleta, de remessa de informações da parte de vocês, ela vai ser seguida por uma análise dessas informações. Perfeito. E depois a verificação de alguns controles que tem que ser feitos em campo. Exato. E todos os prestadores vão ser visitados. Exatamente. Então a coleta não encerra nesse ponto. Essa fase da coleta, sim. Mas outros aspectos vão ser verificados. Bem lembrado. Perfeito. O Gilmar pergunta se a gravação vai ficar disponível. Sim, a gente está fazendo a gravação. Depois a gente pode subir no site. A gente manda o link. Acho que é melhor. A gente sobe no YouTube. A gente sobe no canal do YouTube. A gente é tudo blogueiro aqui, né? Tem canal no YouTube. E aí a gente manda o link para vocês conseguem ver indistintamente. Rita, foram respondidas as planilhas de teste de controle de 2018. Agora seria enviar novamente. Boa pergunta.
Rita, é muito importante essa pergunta que você fez, porque, inclusive, ela fez parte do processo lá da reunião de abertura, né? Estas planilhas que foram respondidas com a data base de 2018, elas podem ser referenciais para vocês, né? Com certeza foram, mas o ano efetivo dessa auditoria é o exercício de 2020. Então, tudo que vocês vão encaminhar tem uma data limite de 31 de dezembro de 2020. Ah, Tiago, eu desenvolvi um procedimento em 2021, eu fiz alguma inovação no exercício de 2021 e não tinha em 2020. Ok, essa informação ela pode ser até enviada, mas ela vai ser desconsiderada para o processo da auditoria. A auditoria tem uma data limite do exercício de 2020, tá? Então, aquilo que vocês forem remeter para o processo de auditoria deve ser feito até o exercício de 2020, né? Pergunta do Gustavo, da Sanasa. Nesse caso, Gustavo, vocês têm... Eu perguntaria para ti se seria possível a disponibilização até mesmo que provavelmente se está travado para impressão, você não consegue gerar nem em PDF. Esse é um caso que a gente vai precisar tratar, porque a expectativa nossa é de receber essas informações e fazer esse intercâmbio. Se existe alguma política interna... não, se já estão em PDF, perfeito. Então, é só disponibilizar isso para a gente dentro da própria plataforma, tá? Essa questão da data é muito importante, pergunta da referência aqui. A avaliação é o ano referência 2020. Isso. Então, o que a auditoria verifica? Tentando traduzir em miúdos. Aquela informação que foi prestada em 2020 para o SNIS, de volume consumido, de volume faturado, de número de funcionários, de consumo de energia elétrica, os procedimentos que levaram à prestação dessa informação que foi para o SNIS, quais são os procedimentos que levaram aqui, tá? Então, não é com relação à informação nova, são informações que foram prestadas. Vão ser verificadas as condições em que elas foram prestadas e não coisas que vão ser prestadas nesse ano, na informação do SNIS esse ano. Bastante importante deixar essa diferença. É um olhar no retrovisor. A gente vai olhar 2020. Exatamente. Não a gente. Brasil, todas as agências reguladoras estão aplicando essa metodologia para o mesmo ano base, justamente para que isso seja uma referência. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Então, só reforçando, acessem os e-mails de vocês que foram cadastrados. Em dúvidas, verifiquem o spam. Em caso de dúvida, não está lá no spam também, tem mais um tempinho, agora pela manhã, até todos os convites serem enviados. Não recebendo, manda um e-mail para a gente, para acertar@ares ou acertar@tato, e a gente consegue verificar isso. Façam acesso, tirem as dúvidas já, para começar a adiantar. No caso da Paula, os procedimentos existentes e formalizados, no caso de administração pública, precisam estar publicados em imprensa oficial? Não. Ele precisa estar, pelo menos, publicado numa portaria interna que delibere aquele procedimento como sendo o ritual para a execução de determinadas atividades críticas. Então, pode ser uma tramitação interna. Pedro, nós definimos um tamanho limite, sim. Se eu não me engano, nós estamos trabalhando ali na faixa de 5 mega, mas se você tiver algum tipo de problema, pode contactar a equipe que a gente disponibiliza esse canal de acesso, tá? Dúvida do Gustavo. Algumas solicitações como base cadastral das ligações e economias extraídas do sistema comercial são bastante extensas. O sistema a mesma dúvida do Pedro, tá? Se houver algum problema com a anexação desses arquivos, vocês podem zipar
e encaminhar, mas se tiver algum tipo de problema, pode comunicar à equipe. Eu já até pediria, Gustavo e Pedro, né, que fizessem já esse teste, porque com certeza esse arquivo de vocês, pensando na liberação, né, na reunião de abertura lá de 24 de novembro, vocês já estão com boa parte das informações levantadas, então já subir esse arquivo. Se tiver algum problema, já pode comunicar com a gente, porque esses são os ajustes finos que a gente vai fazendo no decorrer do processo, né? Pode pôr link de nuvem, né? Pode, Paula, você poderia colocar isso na observação, caso você não conseguisse subir, mas preferencialmente é enviar o arquivo. Por que isso, Paula? Porque à medida que você encaminha esse arquivo, a gente tem esse log e tem esse arquivo registrado para uma eventual diligência futura. Então, é uma evidência que ela vai gerar uma constatação e que seria importante que a gente tivesse essa informação interna do sistema e subida no sistema por vocês, né? Upada no sistema por vocês. Então, preferencialmente, é o caso, a mesma dúvida ali do Gustavo e do Pedro, né? Que são arquivos muito extensos, mas a gente vai trabalhar para que essa informação possa vir através do próprio sistema. Tá. Até para complementar, acho que essa situação talvez seja muito mais uma exceção do que regra, porque a grande maioria das constatações são procedimentos ou normas ou processos, né? Que não são tão extensos, não são tão grandes e são arquivos aí relativamente comuns. Então, a maior parte das informações, o tamanho de 5 MB dá e sobra. Até, inclusive, a base cadastral, Gustavo, eu não sei se a base é uma informação que vai ser a base inteira solicitada. Tem, né? Tem um ponto que na verdade. Tem. Então, a base, sim, mas isso pode até ser compactado ou, no caso da exceção, trabalhar em bypass, né? em paralelo, mas, via de regra, informar pelo sistema justamente para que a gente tenha esse controle. Essa janela de tempo usada para o ano base será ajustada para que seja trabalhada a informação do ano anterior. Na realidade, o recebimento das informações todas, Penteado, ela já está lastreada ao exercício de 2020. Então, tudo aquilo que vocês estão... A auditoria que está sendo realizada, ela é a auditoria com o ano base de 2020. Então, será ajustada para que seja trabalhada a informação do ano anterior. Sim, então, por exemplo, essa informação que o Gustavo está falando de disponibilizar e o Pedro, essa informação ela tem que ser referente ao ano de 2020 e não de 2021 ou 2022. Ela vai ser extraída em 2022, mas a referência dela é de 2020, justamente para fazer o que o Daniel falou. Nós vamos avaliar o processo pelo qual esse dado que foi enviado pelo SNIS foi gerado. E para isso existem vários testes, né? Tanto de controle como aqueles dados que tiverem um controle ali nível 2, uma avaliação de confiança 2 ou 3, nós vamos estender esse teste para os testes substantivos. E aí, no ano que vem, Penteado, a gente vai avaliar os procedimentos, normas e processos para o SNIS 2021. Aí, no outro ano, a gente vai avaliar o que foi informado nesse ano aqui, 2022, e assim por diante, tá? Como eu disse, só reforçando, essa implantação de metodologia, ela não é da cabeça do Daniel, nem da cabeça do Gravina, nem da cabeça da ARES-PCJ, é uma portaria federal entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Agência Brasileira, a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, a ABAR, um procedimento que está sendo seguido em comum para todas as agências do Brasil, todos os prestadores do Brasil, tá? Mais alguma dúvida, gente? Quem quer contribuir com mais alguma coisa? Gravina, você quer acrescentar alguma coisa? Tiago, pessoal? Todo mundo recebeu o manual? Nós vamos enviar. Então, reforça isso. Beleza. O manual vai ser enviado hoje para
todos os cadastrados na plataforma, tá? Ele vai ser encaminhado, esse manual detalhado. Os e-mails, acho que o Gabriel já colocou ali. Há um relatório de cada cidade da auditoria, eu imprimi o de... É o que a gente fez para o primeiro ciclo. Está perguntando sobre o ano de 2000. A gente fez o primeiro ciclo para 2018, agora a gente vai fazer o segundo ciclo para 2020. Na realidade, Rita, acho que é da Rita de Nova Odessa, né? Esse relatório que ele foi feito, ele não tinha os testes de controle, não. Né? Então é isso. Acho que você pode até explicar. Eu acho que, retomando, Rita, é interessante, tá? Qual foi a metodologia que a Ares fez lá em 2020, como eu disse, às vésperas aí da pandemia? A gente fez um workshop aqui na Ares, apresentando a metodologia e colocando uma abordagem chamada de melhores práticas, que tenta traduzir um pouco a metodologia inteira do Acertar em perguntas e respostas. Você tem isso, você tem aquilo, e a partir daí consegue encaminhar para ações necessárias para informar o SNIS. A partir desse conjunto de informações que coincide com os processos, com os testes de controle, mesmo sem a coleta de evidências, então, eu perguntei, você tem procedimento para tal coisa? Se o município colocou sim ou não, a gente admitiu aquele sim ou não, sem coletar uma evidência para aquilo. Com essa informação, a gente pôde processar e fazer a avaliação de primeiro ciclo, que realmente não exigisse teste de controle, que são os relatórios que estão no nosso site, estão no SNIS, que já é interessante, tá? E, inclusive, mais do que a avaliação em si, é muito importante o plano de ação. Ok, o que eu tenho que fazer no dia seguinte? Recebi o relatório, o que eu preciso fazer? E isso vai ser continuado agora com o segundo ciclo, onde, além da informação, vai ter a evidência daquela informação, e isso vai produzindo um feedback cada vez mais útil para vocês, para que vocês consigam estruturar esse processo. Então, é interessante mesmo, Rita, e acho que esse segundo ciclo vai ser mais ainda, e a gente deve entrar num ciclo virtuoso agora de avaliações positivas, tá? Bom, mais alguma consideração, gente? Encerramos, então? O Erismaldo pergunta. E quem não participou dessa primeira etapa? Como é lei a penalidade para quem não entregar? Bom, com relação à primeira etapa, foram convidados 33 prestadores para fazer o workshop e processar as informações aqui. Dentre as informações desses, eu acho que só 2 municípios não participaram da formação, só que da devolutiva, só 10 devolveram as informações. Então, a SPCJ pôde avaliar a informação prestada por 10 municípios, e são esses que estão no nosso site, e são esses que estão no site do SNIS. Agora, nesse segundo ciclo, novamente, a gente vai trabalhar com 34 prestadores. Quem são os 34 prestadores? Todos os privados, todas as autarquias, com mais de 50 mil habitantes, e as autarquias que têm participação privada e os contratos de concessão. Tá? Então, a gente fez um nivelamento aqui dos prestadores com uma maturidade maior, justamente que estão aptos para entregar essa informação. Quem não participou dessa primeira etapa não foi avaliado na primeira etapa, vai ser avaliado na segunda. Tá? E aí eu já emendo essa resposta, Elismaldo, na resposta da Rita. Qual que é a penalidade? Essa talvez seja uma primeira. Quem fez o workshop, quem avaliou seus processos e já avaliou um plano de ação e o relatório que foi emitido, já tem a prova corrigida, né? Para poder fazer a segunda avaliação, né? Quem não fez, quem não se estruturou, talvez não tenha um trabalho talvez um pouquinho maior. Os departamentos às vezes não levam a sério os pedidos para análise. Ok, isso é difícil,
demanda uma governança interna, mas a proposta do Acertar é ter procedimentos melhores, processos melhores, que vão levar a indicadores melhores. Para que precisamos de indicadores melhores no Brasil? Bom, o SNIS, a gente já pôde conversar algumas vezes, o SNIS é citado para tudo, toda vez que vai... E ele é uma base muito ampla de informações e indicadores, quase todo mundo informa. Se vocês não informarem o SNIS, vocês não conseguem acessar recursos federais. Né? Então, essa informação já tem mais de uma década. Tá? Se não informar o SNIS, nem adianta ir lá no MDR e pedir dinheiro, que não tem. Tá? Então, essa já é uma banalidade. Agora, na hora que você tiver uma nota baixa para o indicador de perdas, por exemplo, você tem lá uma avaliação muito baixa do seu indicador de perdas, e você vai no MDR pedir dinheiro para perdas, ele vai falar, viu, mas você não tem certeza da sua perda. Sua perda pode ser tanto 15% como 55%. Eu não vou dar dinheiro para você, não. Agora, eu vou dar dinheiro para aquele cara que tem uma perda de 40%, talvez até menor do que a sua, mas ele tem uma boa nota daquele indicador. Ele acompanha bem o processo, ele tem certeza de que esse recurso vai ser aplicado de uma maneira mais efetiva. Então, essa é um ambiente regulatório que excede a multa, a advertência. Provavelmente vocês não vão ter nenhuma sanção dessa natureza, nem pelo regulador, nem pelo governo federal. Mas sim a restrição de acesso a recursos ou esse tipo de restrição. É para esse caminho que o Acertar segue, Rita e todos, e talvez esse, Rita, seja o melhor de seus argumentos. Se houver dados e processos na empresa, haverá uma certificação nota, então terá um bom nome na praça. Talvez alguma coisa assim. Não seria um Serasa, mas alguma coisa perto disso. Essa que é a ideia. Pois não, gente, fica à vontade. Bom, acho que encerramos, Gravina. Sim, eu acho que sim, né? Vai ter avaliação, bolinha vermelha, bolinha verde. Exato. O resultado final do processo não é um ranqueamento de indicadores, bem lembrado isso, Gravina. A ideia não é ranquear prestadores, mas sim produzir um relatório independente para cada prestador de serviços, onde vai constar a avaliação, teste de controle, teste substantivo, uma nota para cada indicador do SNIS. Então, o seu indicador de perdas vai ter uma notinha de 1 a 7, o seu indicador de cobertura de atendimento de água vai ter uma notinha, a cobertura de coleta de esgoto vai ter uma outra notinha, e pronto, esse é o resultado final. A gente não vai comparar a sua notinha com a notinha do município vizinho, ok? Para quê? Mais do que a posição instantânea, é bacana a gente avaliar o deslocamento. No ano que vem, como é que está essa notinha? Né? Como é que essa qualidade saltou de 2020 para 2021, de 21 para 22? Então, acho que é esse o ponto. Mas, inicialmente, não vai ter um ranking, como o Gravina previu. Isso pode até ser feito pelos órgãos de financiamento. O BNDES pode ranquear. Ó, eu tenho aqui, de todo mundo que participou do Acertar, eu tenho aqui um conjunto de municípios onde eu tenho certeza que a grana que eu der lá para aumentar o tratamento de esgoto vai virar tratamento de esgoto porque ele acompanha bem aquele processo. Então, ok, se esse cara pedir dinheiro aqui para mim, está liberado. Né? Então, esse ranqueamento, a gente está produzindo informação. O ranqueamento vai ser feito pelo mercado. Então, dediquem-se e contem com o nosso apoio para a gente fazer isso, tá? Eu acho que a gente tem tudo para construir um bom processo juntos aí. Tudo bem, gente? Então, obrigado aí. Valeu, Gustavo. Mãos à obra. Janaína, sai de Sorocaba. Vamos que vamos. Contem com a gente, Rita, todos. Obrigado pela participação de todo mundo.
Só reforçando, acessem os e-mails de vocês. Em caso de dúvida, usem e abusem do back-office aqui, do e-mail tanto da Ares quanto da Tato, e contem com a gente. Um bom fevereiro de informações para a gente. Um abraço. Pessoal, muito grato. Bom dia a todos.